história que é contada pelos povos originários e que foi tradição oral, foi transformada e chegou até nós, né, de uma forma muito especial. A ideia hoje, nesse momento, nesse tempinho agora, é contar um pouco, e eu teria aqui, e sinto aqui muito perto de mim, minha colega, a Michele, lá do Rio Grande do Sul, que não pôde vir, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo por lá, tudo fechado, e ela não conseguiu estar aqui conosco. E então, né, a gente trocou conversas, ela mandou um material, tem alguma coisa dela aqui para ler também. E ela mandou um vídeo também, não sei se a gente vai conseguir passar, ou isso vai ser passado depois, né? Um videozinho contando um pouco, né, por que ela não está aqui com a gente. E a ideia, nossa proposta para esse tempo era contar um pouquinho para vocês o que se tem feito, mais ou menos, em algumas escolas e quais são as novas propostas, né? Como é que nós, como Pedagogia Waldorf, olhamos para esse estudo, para esse caminho do Pindorama, né? Então, isso é um trabalho que eu particularmente, pessoa, faço há muito tempo, junto com a Útil, com a Marli, e aos poucos outras pessoas foram se incorporando nesse nosso grupo de estudo e de trabalho. Então temos alguns materiais pensados, publicados, muitos medos. E esses medos eu já conto para vocês por quê. Mas a gente tem, então, né, essa preocupação de que as crianças, e aí vem bem o tema, né, por isso que a gente colocou Pindorama e a Pedagogia Waldorf, que as crianças de todas as escolas do mundo, né, deveriam receber orientações, ouvir histórias da sua originalidade, daquilo que elas, da sua origem, de onde elas vêm, né? Qual é a base da sua existência, da sua cultura, do seu povo, da sua vida, né? E além de, claro, nós sabemos que ao longo dos conteúdos curriculares do mundo inteiro estão as histórias universais, a história do mundo, a evolução da humanidade, a evolução das crianças, do ser humano, da arte, da música, tudo isso nós estudamos, mas na maioria das vezes se passa pelos povos ancestrais, assim, eles faziam assim e aí chega a arte clássica, a arte não sei o quê, eles faziam e agora vem a música, né? Não se detém a originalidade, aquilo que deu origem realmente aos sons primordiais, à arte primordial, as histórias primordiais. Então a nossa intenção é que isso aconteça e felizmente existe gente no mundo inteiro olhando para isso, mas nós temos que olhar isso aqui no Brasil, porque o Brasil, o povo brasileiro é um povo que acolhe com muito calor, isso a gente traz dos nossos ancestrais, só que a gente esquece disso, mas o povo brasileiro acolhe porque os nossos ancestrais foram assim, né, acolhedores. E nós acolhemos tudo. Então, o que chega de fora, a gente abraça. É bom, é bonito, né? Então, é nosso também. E nós vamos incorporando e vamos nos esquecendo do que é nosso mesmo. Nós deixamos de estudar o nosso porque aquilo é tão interessante, aquilo é tão bonito, aquilo é tão especial e a gente vai incorporando tudo na nossa vida e deixando o que é nosso de lado. Como muitas vezes, né, as mães fazem na vida, os nossos povos fazem, né, acolhem, recebem, cuidam do estrangeiro, cuidam do outro e esquecem de cuidar de si. Então, isso foram coisas que nós fomos percebendo, né, estudando, vendo, e quem estuda antropologia do povo brasileiro sabe que é assim, né, que é um povo que se entrega ao que é estrangeiro. E a nossa intenção, nossa vontade sempre foi: então, o que é nosso nisso tudo? Qual é a nossa contribuição? Tá bom, isso é maravilhoso, vem de fora, mas qual a nossa contribuição? O que nós temos para oferecer? E temos muito, muito. A riqueza é imensa, o Brasil é imenso. A quantidade de culturas, de povos que estão distribuídos no Brasil, as línguas, né? A quantidade incrível de línguas, as diferentes misturas. Então, se a gente vai no Nordeste, o povo se miscigenou de formas diferentes, e aí nós temos uma característica, um tipo físico, porque esse povo se misturou de uma certa maneira. No sul do Brasil a mistura já é outra, né?
no centro-oeste é totalmente diferente, no litoral tem um jeito, uma característica, uma cara, né? E lá no interior da Amazônia, no Acre, é outra, completamente diferente, né? Então, como é que nós conseguimos trazer tudo isso para o que nós estamos fazendo? E aí vem a história do medo. Quando eu comecei a trabalhar, super, né, sempre aqui na cola da UT, como é que a gente faz, como é que a gente deixa de fazer. Quando eu comecei a trabalhar nas minhas classes, trazendo histórias e coisas assim, nós começamos a registrar algumas coisas. Então eu tenho um material, principalmente houve um momento, né, na escola em que o 4º ano para mim era sempre uma preocupação, porque eu achava que a criança tinha que entender muito a sua raiz, porque ela estava chegando na Terra definitivamente, ela tinha que entender aquilo que estava acontecendo com ela naquele momento, né, e no lugar que ela escolheu para nascer. E quando a gente elaborou algumas coisas, aí as pessoas veem, por que não? Vira um livro, escreve. E aí vem o medo. O medo justamente é de virar mais uma apostila na pedagogia Waldorf. Mais uma coisa que daqui para... isso aqui é o que se tem que dizer para as crianças em tal idade. Essa é a história. E não é, porque aquela história eu filmo, eu sou do sul do Brasil. Eu fiz lá, eu trouxe lá. Congregando algumas outras histórias, mas eu fiz lá. E aí, no material que eu elaborei, inclusive eu coloquei, por favor, professores, façam a pesquisa na sua região. Inclusive, peço, me mandem, por favor, se vocês encontraram coisas interessantes. Porque você tem que, isso tem que ser vivo, não pode virar mais um material congelado, como nós temos muitos nas escolas do Brasil, e não falo só das escolas Waldorf, tá? Escolas em geral, mas nas escolas Waldorf tem muito isso também. Material congelado, eu digo assim, é comida congelada. Eu pego lá, ponho no micro-ondas e vomito lá para os meus alunos aquilo. Deixou de ser vivo completamente. Não tem mais, não passou aqui por dentro de mim, não fez em mim morada, eu não vivi a coisa, eu não dei a minha carne, não dei o meu sangue para aquilo ali, e aí ele simplesmente vai como isso, ali pronto, então eu entrego. É isso que tem que fazer? Então eu vou fazer. É isso que tem que fazer no segundo é. É aquela história. Quem tem o poema, não sei das quantas, o poema da Ruth Salles, me dá aqui. Então, bota lá. E é isso. Né? E é isso que vai acontecendo. E esse, para mim, é onde mata a pedagogia, onde mata a criança, onde mata a história, onde mata a vida. Né? Para ser vivo, tem que passar por dentro. Eu só posso devolver algo para o mundo se aquilo fez parte de mim em algum momento. Então eu tenho que realmente entrar nessa história, conviver com ela, me debruçar nela, entender, sentir que aquilo faz parte de mim, faz parte das minhas crianças. Então sim, agora faz sentido. Tudo bem usar o poema da Ruth Salles, mas, como eu falei, uma vez uma professora me perguntou, eu quero fazer a Gota d'Água, ela queria o poema, no tempo em que não tinha o livro ainda e tal, né? Aí a minha resposta para ela foi a seguinte, querida, primeiro de tudo, seja você a gota d'água. Se torne a gota d'água, faça o caminho da água. Qual é o caminho que ela fez? Vai, viva a água por um tempo dentro de você. Seja você, faça o caminho, vá pela fonte, viva isso intensamente. Depois você pode usar esse, o outro, qualquer poema que você quiser. Mas primeiro você tem que ser a coisa, você tem que realmente tornar seu. Aí depois tudo bem, você pode usar. E é a mesma coisa com todas as nossas histórias, com tudo isso que nós trazemos para as crianças. Então, às vezes as pessoas perguntam, é lá no 4º ano que tem que fazer, né, a história dos povos originários. Você pode contar isso do 4º ano, mas quando que começa? Começa quando a criança, na escola, se foi recebida no maternal, é lá que começa. A mãe pode começar em casa. Por quê? É a alimentação da criança. Aí a gente pega uma história nutricional europeia, né? Tem que comer cereal, desse cereal, coisa que nem nasce no Brasil, que é difícil de plantar.
E aí tem que comer tal dia da semana cada coisa, porque aquilo é a estrutura alimentar, mas a estrutura alimentar de quem? Né? Não é nossa. Não nasce aqui nessa terra, não dá direito. Vai lá na Bahia ver se você consegue cultivar trigo. Não vai cultivar. Muito menos azevinho, cevada, sei lá. Não vai dar, né? Então tem que o quê? Olhar o que realmente aquela região oferece. Qual é a alimentação natural para aquelas crianças? O que faz bem? Qual é a papinha que ele vai comer? É a mandioca? É o milho? É o inhame? O cará? A batata doce? Como é que eu vou transformar isso em um bom alimento nutricional? O que eu tenho que acrescentar para que isso seja bom? Quais as ervas? Quais as outras sementes que dão? Quais as castanhas boas, né? Vou lá no sul, tanto pinhão, tanta araucária. Então, como que esse alimento é saudável para a criança? O que tem de bom? Como é que eu posso transformar a alimentação no jardim dentro de tudo isso? Como é que eu posso transformar as músicas, o cantar, as brincadeiras, os ritmos do jardim de infância de acordo com a região que a criança vive, com as histórias que ela ouve, com as músicas do povo que vive ali, né? Então, isso pode chegar na criança de diferentes maneiras e vai chegando à medida em que ela vai crescendo. Isso é, para mim, Pindorama, isso é trazer Brasil, trazer brasilidade, não preciso contar aquela história do povo não sei das quantas, ou trazer, é o que a criança vive no dia a dia dela. Então, se o meu ritmo é esse, se eu canto, eu pulo corda, mas tem as brincadeiras, tem tantos jogos, as nossas brincadeiras de infância, dos diferentes lugares do Brasil. Bom, tem o pessoal do Brincante, que já fez uma arrecadação de brincadeiras muito interessantes, mas muito importante, sabe? As mães virem, por exemplo, para o jardim brincar. O que elas brincavam na sua infância? O que elas brincavam? Quais eram as brincadeiras? Vamos brincar com as crianças e mostrar como é que é? Né? Agora a gente está chegando numa geração complicada, porque as mães das nossas crianças hoje já não brincaram. Pouco brincaram. Às vezes as mães precisam aprender com as avós para voltar, né? Porque não aprenderam. Ou fazer pequenas bonecas, fazer coisas com as mãos, fazer uma trama, né? Esse tipo de folha faz tramas incríveis, bichinhos, coisas que ninguém mais sabe fazer hoje em dia. A gente precisa resgatar, né? Essas coisas e fazer com as crianças. Colher, raspar, são tantos detalhes, tantas coisas que eu tenho certeza que muita gente faz. E assim, pelo que eu tenho ido nas escolas do Brasil, eu já vejo muito resgate. Tem muita coisa sendo resgatada, mas ainda tem muita coisa sendo copiada, sendo imitada, sem vida. E aí isso fica triste, para mim fica triste e deixa de ser vital, deixa de ser algo que alimenta a criança. Pelo contrário, fica limitado a um estereótipo. É assim que é. E aí, quando a gente escuta, por exemplo, isso aqui é pedagogia Waldorf, eu olho e falo, tá, isso é pedagogia Waldorf de onde? De que lugar? Do mundo. Porque aqui no Brasil eu nunca vi isso. Tá. Então, pode trazer? Pode, mas tem que ter vida. Tem que transformar, tem que revitalizar, tem que voltar. Então vamos voltar, vamos lá no princípio. Por que isso foi feito, onde foi feito, qual é o caminho, como é que nós podemos transformar isso para a nossa realidade, para a nossa cultura, para o nosso espaço. Só como um exemplo, eu vou trazer uma coisa para vocês. Eu fui fazer um trabalho com professores da Costa Rica. E lá, as professoras importavam uma da Argentina para trabalhar com as crianças na Costa Rica, fazer tricô no primeiro ano. Aí eu cheguei, as crianças, a lã pingava de suor, todo mundo a lã pingava.
Aí eu falava para elas, mas meninas, por que vocês fazem isso com essas crianças? Ah, mas tem que fazer, porque a professora da Inglaterra que teve aqui disse que tem que ensinar, ficou com essa lã para as crianças. Legal, vamos ver o que nós encontramos aqui, que foi. Bom, enfim, nós fizemos todo um trabalho, encontramos uma fibra de cânhamo deliciosa, macia, e eles puderam trabalhar com cânhamo, que era muito menos quente, muito mais agradável, fazer alguma coisa, enfim, houve todo um trabalho lá. Só que passado um tempo, nós fomos fazer um passeio com as professoras, que eu fiquei 4 meses lá na Guaçaí. Nós fomos fazer um passeio no vulcão, e subindo a encosta, tinha ovelhas. Olha só que legal, gente, tem ovelha. As ovelhas peladinhas, bonitinhas. Tem ovelha, tem lã, então por que vocês estão buscando lã da gente? Vamos lá conversar com o dono das ovelhas. Aí fui eu lá conversar com o dono das ovelhas. Aí eu falei, e o que o senhor faz da lã? Minha cara, lã? O que o senhor faz com a lã da ovelha? Elas estão todas tosquiadas. Como assim? Eu falei, não, a lã das ovelhas, elas são assim. As ovelhas são peladinhas, que nem cachorro pelado. Peladinha, um fiozinho. Aí eu falei, olha só, gente, nem a ovelha faz lã nessa terra. É isso, gente. Então, que notícia é essa de fazer lã? Nem a ovelha, porque não precisa de lã. Pra que ela vai fazer lã? Então tá aí a natureza gritando, contando pra gente, não precisa, aqui não precisa. Agora você já vai lá no Peru, o pessoal trabalha com alpaca, com aquelas lãs maravilhosas, faz tricô lindo e tal, é outro ambiente. Então não dá para transportar, gente, a gente tem que olhar para onde a gente tá. Então essas experiências foram as coisas que me fizeram cada vez mais olhar para dentro, olhar pra gente e dizer, como é que nós podemos fazer isso de uma forma saudável? Como é que a gente pode construir algo bom, algo rico, a partir do que nós temos de conhecimento, que nós temos de cultura nacional, que nós temos de possibilidades. E nós vivemos em um país tão rico de possibilidades, isso eu não preciso dizer, porque todos vocês sabem, do norte ao sul do Brasil, leste a oeste, nós temos todas as possibilidades e todas as qualidades diferentes de vida, de materiais, de alimentação. O que importa mais agora é nós olharmos para isso quando estamos com a criança em um ambiente escolar e podemos dizer, isso é daqui, isso faz parte dessa vida. Não que eu não possa contar para a criança outras coisas, não que eu possa trazer algum outro elemento de fora para acrescentar, incluir, mas a essência daquilo que ela é o que ela espera de nós. Então, aquilo que a gente falou quando nós começamos, lá nesse nosso pensamento, era o que a criança pede? Né? A criança que encarnou nessa região, nesse lugar, naquele, o que ela veio buscar como ser para suas encarnações futuras, para sua vida? Essa realidade, essa história, essa cultura, é disso que ela precisa se nutrir para o que ela precisa levar espiritualmente para o mundo, né? Para as suas próximas viagens à Terra. Então é aqui que ela veio buscar, é daqui que a gente precisa oferecer. Não dá para ela estar aqui e a gente está oferecendo uma coisa que talvez até ela já tenha, porque já viveu outras encarnações, outras vidas, outras histórias, agora ela precisa dessa. E é essa que nós temos que oferecer. Então esse cuidado que a gente está sempre buscando quando traz. Agora, para fazer qualquer mudança, qualquer acréscimo, qualquer diferença, primeiro de tudo nós temos que ir na origem, ou seja, entender a antropologia da criança, entender o desenvolvimento, entender como ela nasceu, qual é o caminho de desenvolvimento que essa criança faz, e isso é igual, isso é arquetípico, é no mundo todo, né? A criança é esse ser que se desenvolve dessa forma. Então, voltar nessa antropologia para entender qual é o momento certo de oferecer cada conhecimento, qual é o momento certo de trazer essa ou aquela cultura para dentro da vida da criança, seja essa cultura alimentar, musical, social, enfim, o que for que a gente for trazer para a criança,
precisa estar muito coerente com o desenvolvimento da criança. E essa é a nossa grande preocupação, né? E por isso ontem, na nossa fala inicial, eu trouxe isso, de que a Lúcia, a Marli e outras pessoas há 40 anos, eu um pouco menos, fazemos parte desse pensamento e estamos tentando desenvolver esse estudo a partir da antroposofia, e nós poderíamos, como pedagogia Waldorf, como pessoas atuando nessa nação, nesse mundo, estarmos na vanguarda de todo esse movimento de brasilidade, nós poderíamos sempre ter sido os primeiros. No entanto, nós agora estamos assim. E aí, não vão fazer nada? Não estão fazendo nada? Meu Deus, a gente está tanto tempo tentando fazer, né? E fazendo, porque tem muita coisa boa acontecendo dentro das escolas. Só que isso, infelizmente, não foi mostrado. E parecia que era meio assim, não, fica aí, faz aí, mas não mostra para ninguém, não conta para ninguém, porque não é tão Waldorf assim. Então fica assim, né? Fica aqui quietinho, não fala e faz. E foi assim. E tem muita coisa linda acontecendo, só que essas coisas não saíram para o mundo. E agora, felizmente, elas estão podendo sair com força, com vontade, com coragem. E assim, o nosso desejo, o meu desejo é muito que saia mesmo, que se mostre. Mas o que já vem sendo feito há muito tempo, não essa novidade que está chegando, às vezes de uma forma meio folclórica, meio estranha, né? Estranha até o caminho da pedagogia. Então, é um trabalho que a gente tem lutado para fazer, mas infelizmente, ou felizmente, a gente nunca pode dizer, não foi assim, né? Acho que tudo tem seu tempo, esse é o tempo. Talvez era o nosso tempo, talvez nós precisávamos amadurecer muitas coisas, talvez nós precisávamos crescer de outras formas. Esse é o tempo que as coisas estão acontecendo e felizmente estão acontecendo. Então, agora vamos agarrar o timão e levar o barco do nosso jeito, não do jeito que de fora está sendo empurrado para a gente fazer, né? Então, vamos fazer de dentro para fora, né, dona Lúcia? Concorda? Discorda? Concordo, mas eu queria então a gente quer ouvir, né? E, nossa, eu vi ali agora a ilustre presença da Dona Luísa, que chegou agora e... Opa! Que delícia! Passou frio lá também? Passei frio. Então, e tem mais gente, a Dona Carla, tem a Mariane, gente que já tem tempo aí de trabalho, a Kátia já fez muita coisa também com os desenhos de formas, trazendo coisas interessantes pra gente, Valéria lá no Nordeste, Antônio, que já faz isso dentro do âmbito da arte. Então, eu acho que o legal é a gente trocar, né? Vocês contem um pouquinho o que vocês já viram ou perguntas que vocês tenham a respeito do que você tem feito. os desafios, talvez, me interessariam. Mas, 2002, lá em Brasília, eu fiz 4 anos. E ali ainda era assim, eu acho que preciso fazer alguma coisa que não seja só contar histórias. Sair precisando das minhas próprias pernas, Brasília continua sendo mais ou menos 1000 quilômetros distante de qualquer lugar, de qualquer pessoa mais acessível, naquela época era muito simples. E foi quando eu fiz uma pesquisa para poder fazer que na época eu chamei de Época de Cultura Indígena. E aos poucos depois, quando a gente faz pela primeira vez, depois a gente entende o que a gente fez algumas coisas. Não sei se tinha sido recém-lançado, mas caiu na minha mão a Ciência Oculta, o nome do Panteão dele. E eu li e falei, gente, é Ciência Oculta. E a partir daquela história eu fui adaptando para uma linguagem que pudesse chegar às crianças, né, de ficar transcrito ali. E foi algo muito importante, interessante, as crianças mergulharam muito. E aos poucos depois eu fui entendendo, porque aí depois, sempre no 4º ano, isso vinha para mim. Estudando geografia e outras coisas que esse privilégio que o professor de classe tem de botar muitas matérias em relação, eu entendi que o 4º ano, logo nesse momento pós-comunicão, é um momento que a criança agora ela começa a olhar para o mundo de uma forma mais eu aqui, o mundo lá,
e não é mais tudo uma coisa só, né? Então, com esse olhar agora, que inclusive inaugura a capacidade de descrever o que está ao seu redor e tudo mais, é um ano, também que começa a geografia, um ano de cartografia. E ali foi nascendo também um entendimento que esse momento, enquanto um elemento um pouquinho mais destacado, algo que brotou da terra onde todos nós escolhemos ou nascer ou viver, deveria vir. Né? Não é só olhar daqui, onde que o sol nasce e se põe, né? E outras coisas que tem relação com a geografia, com a localização espacial, mas também o que é que os povos originários desse lugar trouxeram. E meio que uma cartografia da alma do lugar onde a gente escolheu estar. Né? E desde então, desde 2010, eu vou olhando para essa situação dessa maneira, só para poder contar uma trajetória que foi bem particular. Eu conheci o CEA, a gente se conheceu pouco tempo depois. E aí, depois eu fui vendo mais gente querendo pesquisar, querendo ver como trazer, para falar dos medos, né? Na época era assim, não, precisa ser uma cultura solar. Será que as culturas dos povos originários do Brasil são solares? Elas têm uma característica mais lunar, né? E eu ficava com aquilo há pouco mais de 20 anos atrás, se movimentando dentro de mim, como dúvidas, inquietações, será que está fazendo uma coisa muito errada? Né? E eu digo isso assim, ponto, porque eu sei que é o que muitos professores ou já passaram ou passam ainda. Né? Ouçam criticar, depoimento. Obrigada, Carla. É bem isso mesmo. A gente ouvia muitas coisas sobre os arquétipos, sobre os dragões, sobre o código. Felizmente, a ideia se transformou um pouco. Vem se transformando. Vem se transformando. Devagar. Mas vamos ter tempo. Você pode falar mais tempo. Eu queria perguntar para você. Então, eu, no momento, como um retorno a quantos anos atrás, eu tenho 3 primeiros anos que eu tutorei, né? Na medida do possível, porque nem sempre é possível. E numa das classes, a professora perguntou sobre esse conto da origem que o Cacaverá conta tão bem no livro dele. E ela disse assim, e eu falei, olha, eu conheço esse livro, eu conheci Cacaverá, eu tenho a maior admiração e tentei colocar que isso cabe muito bem no 4º ano escolar. Aí eu fui assistir a aula dela, inesperadamente, e ela já na porta me disse, eu sei que você falou que é de 4º ano, mas eu amo essa história e eu vou contar hoje. Bom, eu não ia discutir com ela na porta da sala de aula, certo? Ela chegou na hora da história, abriu o livro e leu. Gente, ela não se deu ao direito, se ela gosta tanto, está tanto dentro dela, de dizer com as suas palavras. Eu não consigo compreender, sabe? Para mim, eu falei, acho que eu não dou mais conta de ser tutora de ninguém, porque está difícil. Tá difícil. Tá difícil porque não tem diálogo honesto. Então, é um pouco... Aí vem o que eu falei, acho que você não estava aqui quando eu falei no comecinho, é a coisa de que eu não posso pegar uma coisa, eu chamo isso de comida congelada. Sim. Eu pego a comida congelada, descongelo no micro-ondas e vomito lá para as minhas crianças. E essa nem sequer descongelou. Nem isso fez. Ela pegou, ela pegou no leu. livro e começou a ler. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito com os professores, né? Que eu nunca devia contar para os meus alunos uma história lendo, né? Jamais. Mesmo que a história não fique com todos os detalhes que ela tem, não importa. O importante é o que passou por dentro, que é meu agora. Passou a ser meu, agora eu posso fazer, né? Mas é isso, esses são os medos, esse que a gente estava falando também desse perigo, né? De dizer, agora tem que ser isso.
Mas olha, isso não é nada. Eu tive um professor de primeiro ano que estava ensinando o Pai Nosso em latim para as crianças. É sério. Aí eu perguntei por quê. Ah, porque eu sei. Eu falei, nossa, eu sei tanta coisa. Será que eu vou ensinar para os meus alunos tudo que eu sei? Eu sei, então eu vou ensinar. Mas tem isso, a gente tem essas histórias. Fala. Beatriz, então, eu estava até comentando rapidinho aqui com a Capa, né? Porque uma coisa que me suscita quando eu também escuto a Luísa falar isso, que assim, os professores, eles ficam se pautando no certo e no errado, né? Se não param para pensar e refletir por si mesmo o que é que corresponde ao certo e ao errado, o que é sadio e o que não é, que é saudável, né? E então eu entendo assim, quando eu já também abri mão das tutorias, eu também não quero mais, mas assim, até como formadora, eu entendo também que isso é importante de se conversar, né? Quando o professor ele encontra, ele faz a pergunta para ele de maneira verdadeira, porque é ele se perguntando, não é porque tem alguém lhe ouvindo, mas verdadeiramente ele consegue ser verdadeiro e perguntar por que eu quero contar essa história, para quê? E ele descobre que a história que ele quer contar é porque ele tem uma íntima e verdadeira relação com ela e não é ideológico, então cabe. É assim que eu penso. De repente tem uma íntima relação e chega lá e abre um livro. Mas aí não, pra mim, Luísa, pra mim não existe intimidade nenhuma se a pessoa está lendo para uma criança de 7 anos. Eu não entendo que existe intimidade. Ou ela faz, porque quando a gente tem essa intimidade, a história ela já está dentro da gente. Você conta, Então, aí é outra coisa. Aí é só uma birra mesmo, assim, não, eu vou fazer, o que eu acho que vou fazer, acabou. Mas não é verdadeiro, né? Essa verdade profunda, interna, que é difícil a gente encontrar, né? Que realmente faça muito sentido. A pergunta é sempre essa, para mim, para os professores, assim, por que você quer fazer isso? De onde você traz isso na sua vida? E o que efeito isso você imagina disso nas suas crianças? Né? E tem que ter Você sabe que, com toda a projeção importante, que esse todo fim do ano, tudo que vocês estão contando já, estudando, que é importante, que está acontecendo, espalhando pelo Brasil afora, sabe o que eu tenho percebido também, assim, é que, por outro lado, vai para um lugar, é uma tendência, não é que esteja aí, tá? Mas é uma tendência de ir também para a polaridade, sabe? Do outro lado. Ou seja, uma vez eu encontrei duas professoras conversando e uma perguntando para a outra assim sobre qual é a história que ela ia contar, não sei, naquela época, alguma coisa assim. E ela estava no 4º ano. As duas estavam no 4º ano. E aí uma falou assim para a outra, não, eu estou pesquisando ainda qual é a história. O que você vai contar? Ela falou, eu vou contar sobre a mitologia indígena. E eu estava passando, aí me perguntaram assim, você não concorda, Kátia, que se conte histórias sobre a mitologia indígena? Eu falei assim, bom, depende da situação, é claro, né? Pode ser, mas por que aí eles me contaram melhor, eu falei, bom, agora eu te pergunto, qual é a história e por que você vai contar? Ah, mas é porque hoje a gente já tem que saber que a gente precisa contar as histórias para os nossos povos. Tá, perfeito. Por que temos que contar? Vamos entrar mais nisso. Mas por que para criança? Então assim, precisa saber o que está fazendo, é isso que eu acho que é a questão. Então a gente precisa cuidar para não ficar nem lá nem cá, porque do mesmo jeito que você está só aqui ou só ali, sem saber o que você está fazendo. Mas, Kátia, mesmo que seja, desculpe te interromper, mesmo que seja outra história, se você fizer a pergunta, ele também não vai saber responder, sabe? Vou contar a mitologia não sei qual. Por que você vai contar? Porque me disseram que tem que contar. Mas por que você vai contar? Que efeito isso tem na criança?
Onde é que vai chegar? Por que nessa idade? Por que cabe aqui? Então, assim, no fim das contas, se a gente fizer a pergunta, também para quem faz outro caminho qualquer, também não tem a resposta, né? Na maioria das vezes, a gente tem gente muito centrada buscando, mas na maioria das vezes não tem uma resposta. E aí onde a gente cai de novo nisso que nós falamos sempre, estudo. Por isso que a gente fala de professores pesquisadores, de professores que estudem, né? Fundamentalmente precisa estudar. E aí a gente vai cair num outro fator que aí não vem ao caso aqui, mas aí todo mundo tem uma desculpa, não tenho tempo de estudar, porque eu tenho outras coisas para fazer na minha vida. Então talvez você tenha que fazer outras escolhas também como trabalho, né? Porque se você está nesse caminho, precisa estudar, precisa entender o que você está fazendo. Porque a criança, ela é como nós, como o Brasil, né? Como o nosso povo, ela tem essa alma. Então a criança está ali, ela está aberta. O que o professor, e ela ama o professor dela, o professor. Então o que o professor trouxer, ela vai acolher de braços abertos. E aí a nossa responsabilidade se torna tripla. Porque eu tenho que trazer alguma coisa que realmente responda à necessidade da criança. Porque seja o que for que eu trouxer, ela vai receber de braços abertos. E vai transformar nela. E vai transformar a vida dela. Então, eu preciso pensar bastante sobre isso. Fala, doutor, querido. Que bom ouvir a sua voz. Fala. Você falou de medos e de preocupações. E em algum momento você também disse que para que surja algo vivo e real, para poder dar para as crianças, tem que viver profundamente em mim. E para que viva profundamente em mim, eu teria que me preocupar disso, pesquisar isso, tornar isso meu. Depois você disse em algum momento que muitas coisas nos foram impostas. Até agora, eu já estou 35 mais anos na pedagogia Waldorf, eu nunca me senti imposto de pedagogia Waldorf. Talvez em algum momento me faltou pesquisar por minha conta quando eu começava. E eu não posso denominar isso imposição de fora, e sim falta de trabalho de mim de dentro. Para mim, esta pedagogia dada, no meu caso, para mim, sempre foi generosa, dada, amorosamente compartilhada. Podem existir outros casos, mas no meu foi assim. Tanto que eu desenvolvi uma gratidão gigantesca por isso. Eu me sinto afortunado por isso. Mas, de todas as formas, podemos correr o risco de considerar que vem imposta de fora porque não é nossa, porque não é daqui. Se eu aprofundo um pouquinho nisso, me dou conta, como estão relatando os colegas aqui, que não é necessariamente imposta. Eu coloco essas correntes de dependência em mim porque não pesquiso por minha conta. Então, o meu medo é que se a gente não trabalha adequadamente estes valores da ancestralidade do lugar onde estou, das coisas do lugar onde estou, pode se transformar em imposição de fora, só que de dentro. Então, simplesmente, se a gente não muda a atitude individual, e isso eu não sei como fazer. Tenho 3 anos de formação, com carências enormes de querer perguntar a si mesmo. Eu tenho um medo enorme de que isto também seja imposto de fora. Isto será uma tragédia, porque já não tínhamos a procura por identidade própria quando era imposto de fora. Nós podemos perder a identidade daqui
por ser levada, imposta de fora. Exato. Este é um grande medo. Isso mesmo. Mas esse é o grande medo. Por isso mesmo não temos uma apostila, um livro. É o medo é esse, justamente, que as pessoas peguem e passem a dizer, isso. Já tem um pequeno material que eu fiz que está no nosso site lá. Volte e meia eu recebo um telefonema, uma mensagem. Eu vi seu material, mas tem que ser assim. Vocês, pelo amor de Deus, está escrito ali que não tem que ser, né? Mas as pessoas trazem isso. Então, qualquer coisa que se faça, que as pessoas achem bonitinho, eu gosto da história, como a Luísa falou ali, né? É tão lindo, eu gosto. E é isso. Então, agora eu vou fazer isso, né? Para mim, esse é o grande medo. Então. Eu tenho esse sentimento de gratidão por muitas coisas também que eu recebi. Mas eu como professora de classe, não sei se chegou a ser professora de classe, mas eu como professora de classe, porque nas artes a gente sempre teve um pouco mais de abertura para algumas coisas, mas eu como professora de classe, na minha primeira turma, quando eu comecei, que eu não tinha nenhuma experiência, eu estava recebendo realmente a coisa pronta, mas eu já tinha essas preocupações, tanto que já conversava com a UT naquela época, era assim, eu ia conversar, tinha, professores na escola olhando, não, isso não é pedagogia. Eu cheguei a ouvir, eu estava com histórias lindas, histórias indígenas que eu queria contar para as crianças em diferentes momentos, na geografia e tal. Não, isso aqui não faz parte da pedagogia Waldorf, porque essas histórias são não sei o quê, porque traz a alma, porque leva a alma, enfim, um monte de histórias. E assim, eu fui impedida de fazer, realmente, pelo grupo, assim, isso não pode fazer ainda. Não pode, né? Então, na minha segunda turma, então eu levei uma turma 8 anos, carregando dentro de mim muitas questões, muitas perguntas, contando histórias ali assim, na época de geografia, na época de história, meio assim, escondidinho, para ninguém saber que eu estava contando, sem desenho, que não podia aparecer. E aí, depois, na minha segunda turma, então eu comecei, já estava mais preparada, foi esse momento que eu fui para Costa Rica, fiz esse trabalho lá, voltei, então algumas coisas, aí eu já me sentia mais forte para argumentar, olha, eu tenho uma razão, eu estudei isso, eu tenho um motivo, eu sei que isso vai fazer bem para as crianças por esse sentido, eu já tinha 8 anos de estudo, né, da pedagogia Waldorf e tal, então eu já me sentia mais segura para trazer alguns elementos ainda. Na terceira turma foi que eu consegui, do 1º ao 8º ano, trabalhar muitos conteúdos brasileiros e trazer isso com muita força e super bem, tanto que a minha última turma, no 8º ano, a viagem de 8º ano, nós fomos para o Mato Grosso, para uma aldeia Bacairi, passamos 10 dias lá vivendo com os indígenas e eles simplesmente amaram, foi a melhor experiência da vida, assim, tem relatos deles maravilhosos da vivência que a gente teve lá, mas a gente fez vivências desde o 1º ano, assim, muitas coisas interessantes. A Carla estava com a mão levantada, Porque a gente agora tem muito tempo, né? De ainda um pouquinho desses receios persistem, onde isso que o Antônio falou, essa imposição que vem de fora e vira uma imposição de dentro, o nome disso para mim, desculpem, é modinha, né? Então, mas significa que um espaço se abriu e as pessoas agora ficam tentando por um caminho ou pelo outro buscar como fazer, né? Então acho que o esforço agora é esse, assim, produzir material de coleta de histórias, de depoimentos de quem conseguiu fazer um caminho com a fundamentação porque fez daquela maneira, é o que a gente pode fazer. E aí esses professores vão ter mais material para se debruçar em cima, né, e tudo mais. Eu acho que é de uma importância enorme a gente estar com formadores aqui para poder justamente trazer isso para a baila, né. No grupo de tutores certamente isso também deve vir, volta e meia. Então olhar assim, desse momento que a gente vive para frente, como que a gente pode colaborar para que isso seja mais autêntico, não só a questão do que trazer, mas como os professores se fortalecerem para saberem que a liberdade depende de um aprofundamento antropológico, senão você não consegue ser livre, você não sabe se é adequado, se você vai ler, né,
ler no primeiro ano. Não é que não pode ler, né? Mas se é algo que vive tão fundo no coração e vai ler, tem algo estranho, de fato, né? Então são muitas coisas bacanas para a gente refletir hoje e ver o que dá a partir de agora, né? Para seguir fazendo. Só um pouquinho que ela estava na... Então, Beto, primeiro eu preciso agradecer ao Grupo Pindorama, que é um grupo que sempre me inspirou, que principalmente no começo do meu trabalho era um grupo que dava um rumo, já mesmo que pequenininho, não muito divulgado, ainda tímido, ainda sem a projeção que hoje tem, né, que deu muito rumo para coisas que eram diferentes daquilo que corriqueiramente, né, cotidianamente, eu via, por exemplo, nos bazares, ou eu via nas escolas onde eu visitava. Então, o trabalho do Grupo Pindorama é um trabalho pioneiro, é um trabalho ancestral, digamos assim, né? É um começo, né? Isso é muito importante, foi muito importante para mim, pessoalmente. Eu reconheço a importância disso para a pedagogia Waldorf no Brasil, né? Oxalá isso cresça, se expanda e seja verdade. Em muitos lugares, não vindo só do Grupo Pindorama, mas de todos os grupos que hoje se organizam e se inspiram no Grupo Pindorama. Quando você estava contando do povo brasileiro, você falou que o nosso povo é um povo cordial, né? É um povo acolhedor. E eu acho que esse é um jeito de olhar para o povo brasileiro. Tem um outro jeito de olhar, e quando você fala povo brasileiro, eu estou pensando nesse povo miscigenado brasileiro, mas eu estou pensando principalmente nos nossos povos originários, né, que tem essa qualidade. Mas também a gente pode dizer que é um povo que foi colonizado, brutalmente colonizado, né? Então não acolhedor, mas oprimido. Então eu posso contar essa história de outro jeito, né? Essa qualidade acolhedora é uma qualidade de quem conseguiu se colocar de frente, etc. Né? Então é um outro jeito de falar sobre isso. E hoje em dia a gente entende que o fato da cultura dos milhares de povos originários que compõem o nosso Brasil não estarem disponíveis tem a ver com isso, inclusive, né? Com um modo de abordagem violento que oprimiu e colocou para baixo do tapete. Isso é ideologia, né? Isso é o que vocês chamam de ideologia. Mas que aumenta também a nossa responsabilidade. Nós que temos voz, como professores, como formadores, né? Nós que temos voz temos uma responsabilidade diante disso, né? E temos uma possibilidade de transformar, né? Então, e uma outra coisa junto com isso é a fala de vocês, do Antônio, mas também a sua, né? É uma fala de convite à autoria, né? Nós precisamos ser autores daquilo que nós fazemos na Escola Waldorf. A Escola Waldorf nos convida a sermos autores, né? Então, e isso exige que haja uma crítica àquilo que nos é dado sem reflexão. Então, tanto uma crítica disso que vem como ideologia, como modinha, como uma questão política, mas também crítica a isso que diz, não, isso não é Waldorf. Então a gente precisa se posicionar no sentido de buscar e constituir para nós aquilo que é verdadeiro. Então a gente precisa muito estudar antropologia, né? Antroposófica, que é uma coisa dificílima, profundíssima, né? Que a gente sabe que é um conteúdo que precisa ser fermentado e cozinhado dentro de nós por muito, muito tempo. Mas a gente precisa também estudar história, a gente precisa também estudar antropologia, né? A gente precisa também estudar os povos daqui do Brasil, a constituição desses povos, né? E hoje em dia, como a Carla falou, são outros tempos, então a gente tem poucas informações em relação a isso. Elas precisam compor também as nossas ideias, né? Então, como que as formações trazem também essas outras ideias? Ou isso vai ficar a cargo dos professores?
né? O professor vai estudar sozinho essas ideias que revêem a nossa relação com esses povos originários, né? E quando você fala também, as crianças são como o nosso povo, né? Isso é um jeito de fazer uma relação. Se o nosso povo é criança, quem que é o povo adulto? Né? Isso também é um jeito da gente dizer de uma ingenuidade que ela não é tão ingênua assim. Então eu acho que também a tarefa das formações rever essas posturas que podem ficar como pano de fundo e a gente nem se dá conta delas. Né? Ou seja, tem um olhar crítico para a cultura, né? Para essa cultura, Waldorf, que nos diz isso pode, isso não pode. Acho que o centro de formação de professores também tem que ter. Verdade, né? A gente está engessado em outros ensaios, algumas maneiras. E aí essa coisa, né, que é um pêndulo, né? Teve tanto tempo aqui que é tão difícil a gente fazer esse procuro. Para chegar aqui vai custar muito, para depois a gente encontrar um equilíbrio para tudo isso, né? É um trabalho. Ela tinha pedido a palavra. Não sei o seu nome? Marisa. Eu faço do Rama, né? E a minha questão, uma pergunta que eu faço no grupo, quem aqui é professor da área do Estado, da Prefeitura de São Paulo? Tem alguém aqui? Quem é da Prefeitura ou Estado de São Quem é Paulo? do Estado, da Prefeitura? Só ela, o resto apontou para ela. Então, a minha questão é que também fui professora da área municipal, né? No primeiro ano até o Fundamental 1 e Fundamental 2 de História. E sempre me faço a pergunta sobre a pedagogia Waldorf dentro da educação do Estado de São Paulo, da Prefeitura do Estado de São Paulo e do Estado de São Paulo também. Por que eu me faço essa pergunta? Porque tem vários caminhos, né, que nos deixa a gente trabalhar dentro da pedagogia Waldorf com as nossas crianças. Eu tive muitas vezes que fechar a minha porta da minha sala e falar, agora sou eu e a minha pedagogia Waldorf aqui. Porque a escola não aceitava. Muitas coisas vêm posta para a gente, que é professor, e você não pode sair daquele, como você falou, daquele quadradinho que está imposto para o professor. Porque tem a cobrança para o professor também. Tem a prova que o professor tem que dar para o aluno e tem um certo número, né, de acertos, né, senão esse aluno está fora, né. Então, quer dizer, a minha preocupação é como o professor do Estado de São Paulo ou municipal pode estar trabalhando na pedagogia Waldorf na sua sala de aula. Porque isso é um anseio muito grande, porque para o professor que ele sai da pedagogia Waldorf e vai para o Estado, ele se depara com uma outra realidade, uma outra situação, um outro tipo de material, na qual você não pode ultrapassar, você tem que seguir aquelas regras que são impostas, tá? E aí eu quero saber dos professores como vocês lidam com isso, porque, como a Lúcia falou, né? A professora pegou o livro e foi contar a história, foi ler a história, né? E acontece muito isso, né? Que eu, na minha época que eu dava aula, no comecinho, né? Eu também comecei nessa fase, né, de pegar um livro de história e ler para minhas crianças, entendeu? Depois que eu vi que isso não está fazendo bem para mim nem para a criança, então eu fui fazer a dramatização, contar a história, mas dramatizando a história, né, ser contadora de história. Mas isso foi através de muito tempo para poder estar trabalhando, lapidando isso, né? Tanto que agora eu estou aposentada, eu faço um trabalho no Estado com crianças que não têm, assim,
está no 4º ano e não sabe ler e escrever. E por quê? Porque a criança do 1º ano, eles têm receberam na escola, que é a calculadora. E a professora tem que ensinar a criança matemática usando a calculadora. 1º ano, gente. Com 6 anos. Né? Como esse professor vai poder lidar com isso? Como então chamar esse projeto? Projeto de descrição. Que é bem diferente, contrapõe a pedagogia Waldorf. Esses é o menos anseios que eu falo, né? Porque estou pensando na criança, não só na criança da escola Waldorf, mas a criança do meu dia a dia, da rede pública. É aquele aluno ali que é o meu dia a dia, né? Não o meu aluno da escola particular, né? Ele teve a vivência de poder participar com os índios, ele pode contar essa história. Nós temos nosso índio aqui. Agora, eu não tive a vivência, né? A minha vivência foi ler, participar, estar vendo a pedagogia Waldorf, que é bom para o meu espírito, para o espírito do meu aluno, e poder dali fechar a porta da sala e ter esse momento para a pedagogia Waldorf. Marisa, existem trabalhos nesse sentido de ajudar as professores de escola pública e tal. Só que, infelizmente, gente, assim, a gente queria continuar nesse papo a tarde toda, mas a gente tem uma oficina marcada para essa hora. Mas eu acho que esse assunto não acaba, a gente tem que continuar lidando com ele, e que bom que tem tantos, né, tantos exemplos. E existe gente, talvez é isso que você quer falar? Tá. Sobre esse rapidinho, tá? Primeiro, as palavras da Mariana, da Dona Toca, porque realmente é isso. Mas a gente tem a antroposofia como esse solo fértil para tudo. Né? Essas receitas somos nós que colocamos na cabeça e acha que é assim. Né? Mas se a gente for aprofundar na antroposofia, ela vai para o mundo todo, gente. Se é o mundo todo, não pode ser igual, de jeito nenhum. Né? Tem um caminho aí único de cada um. E em relação a esse caminho da antroposofia, da pedagogia Waldorf, ser cada vez mais ampliado, né? Não ser de uma elite que pode pagar, esse também é um anseio nosso. Eu estou falando isso em nome da federação e em nome de mim mesma, porque eu sou professora aposentada da escola pública e eu fiz esse caminho como ponte entre a pedagogia Waldorf e a escola pública. Eu tenho 27 anos de escola Waldorf e 30 e tantos de escola pública. Então, esse caminho ele é viável. E já tem, dentro da federação, nós temos 38 escolas que já estão filiadas dentro da rede de escolas sociais, ao qual esse conjunto maravilhoso que é a Monte Azul também faz parte. A gente tem escola de 50 anos que são públicas com a pedagogia Waldorf. E a gente tem prefeitura nos procurando para saber o que é que tem diferente nessa pedagogia Waldorf. Então, há um olhar desperto para isso. É claro que a gente está falando de uma gota no oceano, quando a gente fala desse momento Waldorf. Né? Mas essas gotinhas vão se juntando e vai fazendo esse mar, esse oceano que liga os mundos. Né? Então, era isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigada. Eu acho que essa discussão é muito importante, mas eu estou meio agoniada, porque a Sandra Seabra já está ávida para presentear algo para nós, que são os adinkras, e que justamente desenham de forma uma outra cultura. E eu lembro bem que uma professora uma vez fez desenhos, porque ela conheceu, se entusiasmou, como eu também, mas essa professora fez e viu o efeito na criança. Acho que isso é importante ver também. Como foi, essa criança vivenciou esses grafismos diferentes de tudo que ela já viu na alma dela. Né? Acho que é aí que está também o estudo, conhecer e também ver como isso vivencia na vida da criança, na alma da criança. E aí, como é que se apresentar? Vou me apresentar. Acho que vai ser aqui. Eu não sei se todos vão participar, não sei muito bem. Você comentou agora de uma professora que utilizou. Sim, Ficou claro que não fui eu, né? Não foi assim. O livro da Wittig, eu fiz a formação
terminei em 2009 e na época eu quis muito trabalhar no meu TCC as culturas africanas. E várias janelas se abriram e uma delas, justamente em 2009, foi lançado um livro, que eu vou trazer, está ali, vou mostrar para vocês, da Elisa Larkin e Luiz Gá, sobre os símbolos adíncaras. Hoje a gente digita no Google, aparecem várias possibilidades de pesquisa dos símbolos adíncaros. Eu não sei se vocês conhecem, é bem já popular. Mas na época não era. Então eu lembro que eu estava com várias janelas ali que eu queria estudar para o meu TCC e de repente lançou o livro. Eu falei, eu preciso ter este livro. E eu carrego ele comigo até hoje, porque eu gosto muito desses símbolos. Agora, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito. Eu comecei a falar, mas eu queria agradecer muito a Dona Uti por me convidar. É uma alegria estar aqui de novo, porque fazia muito tempo que eu não vinha. O Grupo Pindorama foi uma salvaguarda justamente quando eu comecei nesse processo de pesquisa sobre as questões da cultura africana. E na época, terminando o curso, oi, professor Antônio, que eu nunca mais tinha visto, recorri à minha querida mestra, a Luísa, e ela me encaminhou para cá, para a Dona Uti. E, bom, então foi isso. Então eu estudei vários aspectos, fui para a história mesmo geral, com o Joseph Kizerbo, que é um historiador do Burkina Faso, que eu gosto muito, 2 volumes sobre a história da África. Um deles ele conta como surgiu o povo Achante. Então eu vou trazer os símbolos adíncaras, eles são dos povos acãs, mas também são chamados de Assante. Aí fiquei chamado Adinca, quis roubar o trono. E houve guerra. Houve guerra e os Assantes ganharam. E ao ganhar essa guerra, eles dominaram os símbolos adíncaras. E utilizaram esses símbolos adíncaras para ajudar na concretização desse império. Esse é o lado, vamos dizer assim, político da coisa. E agora eu gostaria de exibir, eu quero ver como que nós vamos fazer, mas para você, eu quero projetar para vocês conhecerem alguns. São cerca de 80. São cerca de 80 símbolos, e como eu disse, quem trouxe para cá foi a Elisa Larkin. A Elisa Larkin é esposa do Abdias Nascimento. Eu posso colocar um pouquinho? Eu queria começar. Agora eu já ir projetando. Tudo é espiritual. A gente apenas muda de um plano para o outro, né? E a visão deles de mundo, a gente estava falando sobre Ouroboros hoje com alguém, né? Estávamos conversando sobre Ouroboros. A visão de mundo Bakongo, ela é circular, o tempo é circular. Ouroboros é uma representação disso, né? Começo, meio, começo. A cobra que engole o próprio rabo, ou que se alimenta do passado como forma de se fortalecer e seguir adiante o seu movimento circular. E aí, os Bakongo, eles representam as 4 etapas da vida. Quando está aqui, eu acho que inclusive é nas mesmas cores desse símbolo, tá? Não é. Porque embaixo é branco. Eles representam a gente como espírito sendo branco. Claro, a pele deles é preta. A pele deles é preta. Então, quando está aqui em cima, é um ser preto, né, de pele preta. E quando está aqui embaixo, é um ser de pele branca, que é um espírito que não encarnou ainda. Então, tem a chegada desse espírito no plano da Terra, o amadurecimento, o retorno ao plano espiritual e a preparação para voltar novamente para a Terra. E olha que interessante. O nome dessa linha é Kalunga. Alguém já ouviu essa palavra? Kalunga.
Então, quem conhece um pouquinho, além de ser o nome de uma papelaria muito famosa, né? Fora a papelaria, que se apropriou de uma categoria que está presente na cultura dos povos banto, né? Calunga significa o mar. A calunga grande, que os povos de terreiro falam, representa o mar. E a calunga pequena é o cemitério. Por que o cemitério? O cemitério é o local aonde se concretiza a passagem, a transmutação, o desencarne, né? O retorno ao plano espiritual. E assim, o mar é a separação, a calunga é a separação entre o plano espiritual e o plano material aqui da Terra. E na cultura dos povos de terreiro, até hoje se fala na calunga grande, na calunga pequena, porque o mar, se a gente lembrar sobre o processo da colonização, o sequestro de africanos e africanas que vieram nos navios negreiros transformou o mar de crianças, transformou o mar num enorme cemitério, onde muitos deles pereceram, né? Nas piores condições possíveis, sem o enterro digno, afastados de suas famílias e seus povos. Então a calunga, essa linha aqui, ela representa todo esse complexo de significados que até hoje está muito presente. E utilizar uma categoria como a calunga, hoje em dia, é uma forma de o nosso povo se fortalecer. Porque eu, João, quando eu estou me sentindo mal, estava falando com alguém hoje, com o Rogério, quando eu estou muito cansado, beirando estresse, aonde que eu vou me curar? Eu vou nadar na calunga. É lá na calunga, onde eu salvo Iemanjá e todo o povo do mar, os marinheiros, as marinheiras, as sereias, todo esse amplo espectro de espíritos, de entidades que nós acreditamos e sabemos que estão ligados ao mar, que existem. Saúdo todos eles, saúdo Iemanjá, saúdo também Nossa Senhora da Conceição, que na tradição que eu sigo faz o sincretismo com Iemanjá, como muita gente saúda Nossa Senhora dos Navegantes, né? Sauda Nossa Senhora dos Navegantes. E assim o mar tem essa força que descarrega a gente, que deixa a gente renovado. Esses saberes que a gente aprende com esses povos, se a gente quiser, se a gente estiver aberto para isso, se a gente estiver disposto, trazem axé, trazem energia vital para o nosso povo aguentar todas as dificuldades da vida que a gente leva, né? Que certamente os indígenas também têm suas categorias para se referir a essa energia vital, né? Os diferentes povos indígenas. E não fosse essas tecnologias ancestrais, nossa gente não estava aqui hoje aguentando tudo que aguentou, sobrevivendo, né? E cada vez mais garantindo ter o seu espaço e a sua voz em todos os espaços da sociedade, inclusive em nossas escolas, inclusive nas nossas organizações no meio antroposófico.